Bom dia, moçada, tudo bem com vocês? Então, hoje a gente vai fechar, né, o nosso bimestre e o nosso conteúdo hoje do nosso material didático é o capítulo 9, né, que é o último capítulo da unidade 3, e ele vai tratar com vocês a questão da dinâmica climática e a formação vegetal, as formações vegetais no Brasil. Então, vai ter uma relação entre o clima e os climas do Brasil e as formações vegetais desses respectivos climas. Então, lá na página 153, começa esse conteúdo. Na página 154, ele fala sobre correlação aos climas do Brasil. O Brasil ele tem seu território dentro da faixa tropical. A faixa tropical é aquela entre os trópicos passando pelo Equador. Então, 92% do território brasileiro se encontra nessa região. Por ser uma região que recebe muita radiação, muita insolação, é a região mais quente da Terra. É a região tropical ou intertropical. E você vai ter temperaturas elevadas ali quase o ano todo. Tá? Então, os climas brasileiros são climas predominantemente quentes devido à sua localização. Está numa região de baixa latitude, entre os trópicos, passando pelo Equador. Tá certo? Aí ele diz que essas temperaturas elevadas ao longo do ano favorece uma diversidade, uma biodiversidade muito grande da formação vegetal. Então, os climas predominantes são climas quentes e as formações vegetais são formações vegetais com uma grande biodiversidade devido, né, a esse clima ser quente e ter uma grande variedade, tanto de espécie animal como vegetal. Aí ele cita também que no Brasil os climas são basicamente influenciados por 4 massas de ar no verão e 5 massas de ar no inverno. As massas de ar, vocês se lembram, são grandes porções de ar, né, que se deslocam de um local, né, de um local frio para um local quente, de um local quente para um local frio, para que haja um equilíbrio térmico, né? E no verão nós temos o quê? As massas de ar que provocam muita chuva. Elas são quentes e úmidas, a MEC, a MEA e a MTA. Vocês se lembram? M é a massa, E equatorial, o C continental e o A atlântica. O T é tropical, né? Então, no verão, 3 massas de ar quentes, MEC, MEA e MTA, provocam chuvas em todo o Brasil. Tá? Então, é o período das chuvas no Brasil. A única massa seca que atua no Brasil no verão é a MTC, só que ela restringe sua atuação aqui, principalmente aqui nos estados que fazem a fronteira com o Paraguai, Argentina, né, basicamente. Então, ela quase não atua, a MTC, massa tropical continental. No inverno, a MEC e a MEA, elas restringem a sua atuação, né? A MEC perde força, ela atua mais na região amazônica, enquanto uma massa de ar fria atua. Então, nós vamos ter agora não só as 4 quentes, mas vamos ter as 4 quentes mais uma fria que é a MPA, a massa polar atlântica. E dessas 4 quentes aqui, 3 são úmidas, mais a MPA que é úmida, pode eventualmente provocar chuvas, as chamadas chuvas frontais, a chuva de encontro de frentes, né? Uma frente fria úmida se encontra com uma frente quente. E muitas vezes a frente úmida tem muita umidade e provoca lá uma turbulência no ar, uma instabilidade que provoca a chuva frontal. Tá? E a MPA é importante porque ela provoca friagem no inverno na região centro-oeste. Aquela queda brusca da temperatura por 3 ou 4 dias, que muitas vezes pode vir acompanhada de chuva, porque ela é uma massa de ar fria e úmida. Aí ela desloca a MTC, que é quente e seca, e eventualmente pode provocar aquela chuva na nossa região aqui, né? Em Cuiabá, que é chamada chuva do caju ou chuva da manga, no inverno, que praticamente é seco na região centro-oeste. Aí nós temos aqui na página 155 as regiões que provocam o grande volume de chuva no Brasil ao longo do ano, as zonas de convergência. Então, vocês viram no conteúdo anterior que os ventos constantes, alisos, do Nordeste e Sudeste, se encontram na região equatorial e provocam, né, um acúmulo muito grande de umidade. Então, essa umidade na região amazônica, ela está dentro de uma zona de convergência chamada de ZCIT, Zona de Convergência Intertropical. Então, ela ocorre devido ao encontro desses ventos alísios do Sudeste e do Nordeste,
E você vai ter o quê? Fora a evapotranspiração que ocorre na Amazônia, um grande volume de chuva na região aqui, nessa época do ano, predominantemente no verão. Então, você vai ter ali a massa de ar, tanto a MEA como a MEC, atuando nessa região, não só na região amazônica, mas também no Nordeste, no Centro-Oeste, né? Até mesmo no Sul, Sudeste, provocando muita chuva no verão ao longo do ano. Ao longo do ano, não, predominantemente no verão. As ACAS, a Zona de Convergência do Atlântico Sul, é também uma zona de convergência importante, só que é a volta, né, agora da região amazônica para a região centro-oeste e sudeste. Também atua basicamente no verão, provocando muita chuva na região centro-oeste e também no sudeste, inclusive com muitos soterramentos, deslizamentos, desmoronamentos de terra na região sudeste, principalmente no verão. Tá? Então, essas ACAS, a Zona de Convergência do Atlântico Sul, que seria o quê? Um complemento da zona intertropical, da zona de convergência intertropical, a ZCIT, né, que desce para a região centro-oeste e sudeste, né, os rios voadores ali, que provoca muita chuva, principalmente no verão no Brasil. Aí ele dá sequência lá na página 156, a diversidade climática e botânica no Brasil, né? Então, a questão botânica seria a variação de vegetação. Então, por ter diversos climas, nós temos várias formações vegetais. Basicamente, de forma resumida, nós temos 5 grandes tipos climáticos no Brasil. O clima equatorial, esse vermelho, o clima tropical, esse bege, o clima tropical semiárido amarelo, um pouco esverdeado, o clima litorâneo, e o clima azul aqui, o subtropical. Cada um deles recebendo a influência de uma massa de ar. Vocês percebem que os 4 primeiros, massas de ar equatoriais e tropicais, são massas de ar quentes e úmidas, com exceção da região centro-oeste, que tem aquela MTC, né, que é quente e seca, e no sul a massa de ar tropical, a MTA, juntamente com a polar MPA, que atua basicamente no inverno, né, provocando as quedas de temperatura no sul, inclusive com queda de neve. Aí que se você fazer uma relação, você vai ver que as formações vegetais frombosas, de espécies arbóreas, estão nos climas quentes, né, floresta amazônica, o próprio cerrado, arbustiva, né, a mata atlântica, enfim. Aí nós vamos fazer uma relação aqui a partir dos climas diversos com as formações vegetais. Aqui eu coloquei no total de 10 formações vegetais, né? Essas formações estão dentro de áreas maiores denominadas de biomas. E aqui nós, antes de entrarmos no bioma, a gente vai falar um pouco sobre as áreas frágeis de grande impacto ambiental, de grande ameaça de degradação, que são os hotspots. O que são os hotspots? São áreas quentes, pontos quentes dentro do território brasileiro, que, segundo um teórico, surgiu na década de 80, 1988, que eram áreas de grandes formações vegetais ameaçadas ali pela destruição. Geralmente eram áreas que tinham cerca de 1.500 espécies endêmicas, 3/4 da sua área destruída, né? E naquele momento, aquele pesquisador disse que eram pontos quentes, pontos que eram necessários, ações, né, dos órgãos públicos locais, internacionais, para que fossem preservados. Então, no Brasil, são 2 pontos quentes, 2 hotspots. A Mata Atlântica, que foi imensamente devastada desde a época do descobrimento do Brasil, da ocupação, do século XV, XVI. Hoje tem cerca de 8, 7, 10%, alguns colocam, dela de pé, e 90% dela devastada, dela derrubada. Então, ela tem também essa característica, cerca de 1.500 espécies endêmicas que vivem naquele local, nasceram e vivem naquele local, e você vai ter o quê? Cerca de 3/4 dela, ou mais, no caso da Mata Atlântica, 90% dela devastada. Outro bioma que sofre esse impacto, que também é um hotspot no Brasil, é o Cerrado, que ele tem o quê? Uma área de 2 milhões de quilômetros quadrados, só que ele tem o quê? 3/4 dele devastado. Ocupava uma vasta região do Brasil central, mas foi o quê? Altamente devastado devido à ocupação, principalmente pela pecuária e também pelo agronegócio, principalmente voltado aí para a produção de soja e milho nessa região. Então, ele tem uma área extremamente devastada devido a essa ocupação. Aí aqui temos os biomas, tá? Aqui nós temos os biomas brasileiros, eu coloquei 7 no total, né? O que é um bioma, professor? É uma grande área de formação vegetal que tem características semelhantes de clima, de relevo, de solo, da própria formação vegetal,
E aqui eu tenho o maior deles, a Amazônia. No centro do Brasil eu tenho o Cerrado. Lá no sertão nordestino, a Caatinga. Aqui em Mato Grosso do Sul, Pantanal. Cobria toda a região litorânea do Brasil, a Mata Atlântica. No extremo sul, no Rio Grande do Sul, os Pampas, né? Pampas gaúchos, Campos Sulinos, Campanha Gaúcha. E na região litorânea, a vegetação litorânea, mangue e restinga, né? As praias e dunas, chamada de zona costeira e marinha. Tá? Muitas vezes a gente vê o quê? Duas formações vegetais dentro do mesmo bioma. Tá? Então, no Cerrado eu tenho o quê? Eu tenho não só o Cerrado, mas também o Pantanal, que é uma formação complexa dentro desse bioma chamado Cerrado. Aí no Brasil, com relação aos climas. Então, vamos começar aqui pelo clima mais úmido do Brasil, o clima equatorial. Está próximo ali do Equador, como o nome já diz. Muita chuva e muito quente ao longo do ano. Alta precipitação e chuva praticamente o ano todo. Então, aqui tem um climograma de uma cidade do Amazonas chamada Uapes, né? Você pode ver que a temperatura é elevada ao longo do ano e muita chuva ao longo do ano, né? Se você pegar aqui, o mês que chove menos está em torno de 150 milímetros, é muita chuva ao longo do ano. Então, aqui deu 2.892 milímetros ao longo do ano, quase 3.000 milímetros, é uma região muito chuvosa, na região amazônica, no clima equatorial. Na região amazônica eu tenho aqui a floresta tropical amazônica, a floresta equatorial amazônica, melhor dizendo. A maior floresta do mundo, ela é dividida em 3 estratos. Um estrato está permanentemente na água, que é a mata de Igapó, pelo desenho vocês percebem aqui, né? Está sempre submersa. Uma parte da mata da floresta amazônica eventualmente sofre inundação, que é a mata de várzea, que é inundada durante a cheia. E uma parte da mata da floresta amazônica, cerca de 70%, 80% da floresta amazônica, não sofre inundação, que é a terra firme, que é aquela mais distante dos grandes rios, que mesmo chovendo em grande quantidade, não atinge essas grandes áreas aí de florestas dentro da floresta amazônica. Tá? Então, de forma resumida, a floresta amazônica pode ser dividida em Igapó, aquela que é permanentemente alagada, de várzea, que é alagada no período chuvoso, na época da cheia, e a de terra firme, que nunca alaga, né, que está distante dos grandes rios ali, e mesmo com muita chuva, ela não se alaga. E a floresta amazônica, ela é a maior floresta do mundo, né? Se encontra no território brasileiro e também em outros países aqui da América do Sul. Ela é uma floresta muito fechada, densa, né? Ela é higrófila, sobrevive com muita chuva, ela é latifoliária, tem as folhas largas, enfim, né? São características da floresta amazônica. No sul do Brasil, outro extremo, tem o clima subtropical. Ele já não é quente igual ao equatorial. Ele é o quê? Tem as 4 estações do ano bem definidas. O inverno dele é chuvoso, o verão também é chuvoso, ele tem chuva praticamente o ano todo. Só que ele é frio no inverno e no verão ele faz muito calor. Então aqui tem o climograma de Curitiba e Porto Alegre. Vocês podem ver que no inverno, meio do ano, a temperatura cai, final do ano a temperatura se eleva. Curitiba chove menos que Porto Alegre, porque Porto Alegre está mais próxima da influência do mar, né? Lagoa dos Patos lá, e tem uma influência dessa lagoa e também da proximidade do mar. A formação vegetal no sul do Brasil, ela varia, né? Ela tem a Mata Atlântica na própria região sul, tem essa do meio aqui, a Mata Atlântica, a floresta mesmo, com grande biodiversidade. Tem a Mata da Araucária, que é aquela parte da floresta que tem lá o pinheiro do Paraná, né? Uma espécie típica do sul do Paraná, basicamente do Paraná. E tem lá no Rio Grande do Sul os campos sulinos, né? Os pampas gaúchos, campanha gaúcha, que é uma vegetação herbácea de pequeno porte. Tá? E nessa vegetação herbácea de pequeno porte está tendo um problema mesmo ambiental, que é o desgaste dela devido à produção agrícola, à criação de animais ali, e o pisoteio desses animais e também o uso de máquinas agrícolas que tem afetado o solo, provocado naquela região ali o fenômeno chamado de arenização. A arenização é quando você extrai aquela formação baixa, rasteira, e ela é substituída por areia. Então você vai ter alguns locais na região, principalmente na fronteira com o Rio Grande do Sul, com o Uruguai, que está formando áreas de areias, né, arenosas ali, devido ao pisoteio, ao mau uso do solo ali, principalmente pela produção agrícola, pela produção pecuária, que impacta nessa vegetação de pequeno porte, que é os campos sulinos, ou pampas gaúchos, ou campanha gaúcha, né? Tem várias denominações. Aqui o nosso clima aqui de Cuiabá é o tropical semiúmido, também chamado de típico, ou semiúmido, típico ou continental. E aqui nós vamos encontrar o climograma de Cuiabá, né?
é chuvoso no final do ano e início do ano, seco no meio do ano, a temperatura cai no meio do ano devido à friagem, e ao longo do ano a temperatura é elevada, né? A média varia entre 24 e 27 graus aí. Os 3 meses mais quentes são agosto, setembro e outubro, né? Em torno de 27 e 28 graus a média, né? Mas chegando a 40 tranquilamente no meio da tarde. A formação vegetal é basicamente o cerrado, que é uma vegetação arbustiva, vegetal de médio porte, né, espaçada, separada uma da outra as espécies vegetais, o que facilita a ocupação do cerrado. Então, o cerrado é um hotspot porque ele é mais aberto que a floresta amazônica, mais fácil de ser ocupado pelo maquinário agrícola. O solo é um solo pobre, mas um solo ácido, mas que pode ser corrigido e aproveitado para o cultivo agrícola, o que tem avançado muito no Cerrado. Então, o agronegócio, a pecuária, a agricultura tem avançado, devastado o Cerrado, e ele é hoje um hotspot. O Pantanal, diferente do Cerrado, é uma área alagada, né, em uma certa época do ano, principalmente no período da cheia. Ela tem o período da cheia, o período da vazante, o período da seca. Só que no último ano, 2020, 2021, ela tem sofrido aí com a seca, né? E o principal rio do Pantanal, que é o Paraguai, também tem tido um problema com relação a pouca água na sua cabeceira, o que impacta em todo o Pantanal. Tá? Então, o Pantanal ele é um ambiente único entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Não é um pântano, é uma área de inundação, uma área alagável, né? Diferentemente do pântano, que é uma área sempre com água parada. O Pantanal não, tem o período da cheia, que a água fica mais retida, e o período da vazante, que ela recua e o Pantanal se seca. Tá? É um patrimônio da humanidade, segundo a Unesco, e tem uma grande biodiversidade, tem uma grande área preservada, porque a produção agrícola lá tem uma certa dificuldade, porque tem muita área alagada, o que dificulta, né, o plantio. Então tem mais pecuária, mais gado no Pantanal do que produção agrícola. Aí nós temos o clima do litoral, tanto do sudeste como do nordeste, que é o clima tropical litorâneo ou úmido, tropical úmido, né? E a formação vegetal básica é a Mata Atlântica. Então aqui eu coloquei o climograma de Maceió, vocês podem ver que no nordeste chove muito no meio do ano, no verão, né? No inverno, melhor dizendo, e no verão você vai ter chuva, mas em menor quantidade do que no inverno. Então, diferentemente daqui, né, que quase não chove no inverno, lá chove bastante no litoral do Nordeste, né, Recife, Maceió, João Pessoa, porque lá você vai ter a MTA, a massa tropical atlântica, sendo empurrada muitas vezes pela MPA, massa polar atlântica, que faz com que a umidade se mantenha ali no litoral do Nordeste, litoral leste do Nordeste. E a formação vegetal é a Mata Atlântica. Então, a Mata Atlântica cobria todo o Brasil, do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, mas ela se encontra numa área que foi a primeira a ser ocupada. Por ser a primeira a ser ocupada, ela foi muito devastada pela formação de cidades, pelos primeiros cultivos agrícolas, né? Extração da madeira, pau-brasil, depois vem a cana-de-açúcar, depois veio o ciclo da mineração, aí veio a lavoura cafeeira, tudo era dentro da Mata Atlântica. Isso fez com que houvesse uma grande destruição da Mata Atlântica desde o século XVI. Então, hoje, menos de 10% dela se encontra de pé, principalmente em áreas de difícil acesso e em áreas de preservação e de conservação. O governo, desde os anos 2000, tem criado uma série de leis, legislação, para proteger essas áreas que são extremamente frágeis e ameaçadas pelo processo de ocupação humana. E a Mata Atlântica ela tem uma grande biodiversidade, equivalente, inclusive superior da floresta amazônica. Só que a floresta amazônica tem 70% dela de pé, enquanto a Mata Atlântica tem menos de 10%. Então, a floresta amazônica é uma área de expansão agrícola hoje, enquanto a Mata Atlântica é uma área de recuperação, de conservação, e ela só é encontrada de pé em locais de difícil acesso devido, né, está numa região muitas vezes serrana, e ali a população tem dificuldade de acessar aquele local. O clima tropical de altitude é encontrado também na Mata Atlântica, é um clima que o verão dele é ameno, porque a altitude reduz a temperatura, e o inverno é mais frio. Então aqui tem um exemplo aqui do climograma de São Lourenço, né, em Minas Gerais. Então ele se encontra na região serrana de Minas, de São Paulo e do Rio de Janeiro, nas regiões lá dos planaltos desses locais, desses estados. É um clima que tem um verão úmido, só que o inverno também é seco, só que você vai ter uma temperatura mais amena ao longo do ano devido à altitude, tá? Sofre a influência da altitude. E a formação vegetal básica ali também é a floresta tropical, a Mata Atlântica.
tá? Que foi muito devastada desde o processo de colonização a partir do século XVI, tá? XVII, principalmente as produções, né, de cana-de-açúcar, depois do café, que contribuíram muito, e aí depois a expansão da malha urbana, que se concentra no litoral brasileiro, né? A maior parte da população, as grandes cidades, grandes rodovias. E aí nós temos lá no Nordeste, no interior do Nordeste, já agora é interior, não no litoral, que é o clima tropical semiárido, é um clima mais seco, o mais seco do Brasil, o volume de chuva não chega a 1.000 milímetros a ano, né? Varia aí 250, 500, 700, 750 milímetros ano. Tem um período muito longo de estiagem, cerca de 9 meses, e 3 meses com chuva. É um clima encontrado no interior do Nordeste, lá na região chamada Sertão Nordestino, também conhecida como Polígono das Secas. Uma região que tem muita gente vivendo, mais de 20 milhões de brasileiros, muitos municípios, cerca de 1.000 municípios, é uma região muito sofrida. Os piores índices sociais do Brasil se encontram lá, né? Porque a seca ela é predominante na região e só os fortes sobrevivem nessa região do clima tropical semiárido, porque é um clima que a quantidade de chuva é muito pequena, tanto para a produção agrícola, como para a produção pecuária, como para o consumo humano. As pessoas têm que, muitas vezes, caminhar longas distâncias, né, para obter água, até mesmo para o uso do dia a dia. E você tem a vegetação típica dessa região, que é a caatinga. A caatinga é a vegetação mais seca que nós temos no Brasil. Ela é formada basicamente por cactos. Os cactos têm apenas espinhos, não têm folhas, para evitar a evaporação da água, né? E o cacto mais famoso nessa região é o mandacaru. Essas espécies, mandacaru, xique-xique, barriguda, palma, né? São espécies típicas da caatinga, que tem uma grande variedade de peixes, de animais, de vegetais, tem uma grande variedade de aves, não é? Só que é uma região muito seca, né? O principal rio que atravessa a Caatinga é o Rio São Francisco, né? É um dos poucos rios perenes que atravessa a Caatinga, e ela tem um processo lá também de mau uso do solo, como ocorre no Pampas Gaúcho, que é o processo de desertificação. Muitas áreas da Caatinga foram abertas ali para tentativa de cultivo agrícola, né, alguns tipos de lavouras ali, só que a falta da água fez com que não prosperasse cultivo agrícola, e muitas áreas da Caatinga, apesar do solo ser fértil, ele é um solo raso, muito pedregoso, tem muita pedra, é necessária irrigação. Então, muitas áreas foram abertas para cultivo agrícola, mas sem a água ali para irrigação, o cultivo foi abandonado, né? A produção agrícola foi abandonada e viraram em alguns locais, principalmente no Piauí, né? No sul do Piauí, muitas áreas de desertos, pequenos desertos lá devido ao abandono e mau uso do solo, né? Pisoteio do gado também, viraram áreas de pequenos desertos naquela região ali da Caatinga. Aí nós temos, na transição da Caatinga com o Cerrado e a Amazônia, uma mata chamada Mata dos Cocais. É uma área ora úmida, ora seca, né? Ora úmida, região que é fronteira com a floresta amazônica, ora seca, região que faz fronteira com a Caatinga e uma parte do Cerrado, e predomina palmeiras. As principais palmeiras é o babaçu e a carnaúba. São árvores típicas dessa região, são árvores que têm essa folha pontiaguda, né? Produzem cocos ali, o babaçu e o carnaúba são palmeiras, e eles são muito aproveitados pelo sertanejo, para quem vive no sertão, né? Principalmente a carnaúba, que é inclusive chamada pelo sertanejo de árvore da vida, porque tudo dela se aproveita, né? Desde as raízes, o tronco, o caule, a folha, enfim, tudo dela se aproveita, né? Então a Mata dos Cocais é uma região de transição, é uma formação de transição entre, né, entre a área mais seca do Brasil, que é a Caatinga, para a área mais úmida do Brasil, que é a floresta amazônica. Aí fechamos, galera, aí o conteúdo, aqui está o exercício de revisão, compreensão e análise 1, né, página 163, aqui estão as questões, e compreensão e análise 2, página 171, aqui está uma questão. Pessoal, era isso então, o nosso conteúdo dado, conteúdo do capítulo 9, né? E agora eu vou interromper a gravação. Bom estudo para vocês aí, até a próxima, fiquem com Deus. Valeu, galera.